Olá! No Tira Dúvidas de hoje abordaremos o tema coronelismo, fenômeno político-social da Primeira República Brasileira, em que o poder, nas pequenas cidades e no mundo rural, concentrava-se nas mãos dos grandes proprietários rurais. E para falar desse assunto tão marcante na política brasileira, contaremos com a presença do historiador Moisés de Oliveira Sampaio, doutor em Humanidades e Artes pela Universidade Nacional do Rosário, Argentina, professor assistente da Universidade do Estado da Bahia, Campus 4 Jacobina, e do mestrado em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, UNEB Campus 1, estudioso do coronelismo e do sertão baiano. Olá! O nosso objetivo hoje é falar sobre o coronelismo. E esse é um daqueles temas que parece estar datado e localizado no tempo e no espaço. E quando a gente vai falar de história do Brasil, tradicionalmente se entende que o coronelismo ele somente aconteceu no Nordeste e na Primeira República. Estudos mais recentes vêm mostrando que esse não é o fato tão comum e tão presente somente nesse período, como a gente costuma ver nos filmes e nas novelas, quando se tem mais uma caricatura do Nordeste do que a verdade histórica do que aconteceu naquele momento. Bom, o coronelismo em si, ele nasce a partir da fundação da Guarda Nacional em 1831, no período regencial, quando o imperador Dom Pedro I abdica do trono em nome do seu filho, mas o seu filho ainda é menor de idade. Com isso, então, se abria até o período de regências, e nesse período de regências nasce a Guarda Nacional como uma força militar interna para a defesa do território brasileiro, já que se tinha o exército e a armada, a marinha da época, para a defesa externa do país. Havia também uma grande desconfiança do governo imperial sobre o exército brasileiro. Vamos lembrar que estamos a um período muito curto da independência e não se confiava muito no exército brasileiro. Só para citar dados, dos 24 generais que existiam no Brasil naquele momento, somente um era brasileiro, 2 eram estrangeiros, mercenários, e o restante português, e havia uma dúvida se teria realmente essa lealdade ao governo imperial do Brasil. Então, como alternativa a isso, o regente Feijó resolve criar a Guarda Nacional, que era uma tropa auxiliar, uma tropa de segunda linha, também chamada de milícia cidadã, em que dava patentes aos potentados locais, às lideranças, aos líderes locais, para que esses montassem as milícias armadas. Assim, para o governo imperial, era um excelente negócio, porque a defesa interna estava garantida sem que o governo imperial necessitasse de liberar recursos, de gastar com essa empresa, porque cabia aos comandantes das guardas selecionar e armar os membros da Guarda Nacional ou os membros da milícia cidadã, como era chamada no período. A hierarquia da Guarda Nacional seguia mais ou menos a mesma hierarquia do Exército, quando o cargo mais alto que tinha era o de tenente-coronel, ou de coronel, e abaixo tenente-coronel, major, capitão, tenente e alferes. Os outros eram considerados como guardas nacionais. E isso dava um certo prestígio, ou muito prestígio, à medida em que você alcançava determinados patamares ou determinadas patentes dentro da sociedade, claro, cabendo a maior de todas as patentes ao coronel da Guarda Nacional, e aí começa a se estruturar o coronelismo. Esses coronéis, eles tinham como prerrogativa dentro da legislação de somente poderem ser processados e presos por alguém com a mesma patente ou superior. Então, cabia ao major prender o capitão, ao tenente-coronel prender o major e ao coronel prender o tenente-coronel. Mas e quanto ao coronel da Guarda Nacional?
Em caso de processo de crime, ele só poderia ser processado pelo ministro da Justiça e só poderia ser conduzido à prisão por um general do Exército. Sendo assim, cabia ao coronel o maior status dentro da comunidade local onde ele estava. Comandava um pequeno exército privado ligado a ele, armado por ele e pago por ele. Esse exército, então, ele legitima a força dos potentados locais e isso vai tendo durante o Império um grande valor para a região, ou para as regiões, ou para as localidades, instituindo assim essa forma que chamam de forma peculiar de poder privado, quando o poder privado começa a se intervir diante das instituições do Estado. A Guarda Nacional vai ter um certo prestígio durante o Império, mas ela atinge o seu auge com a República. E ainda nos primeiros momentos, nos primeiros momentos da República, ainda na chamada República da Capa-Espada e depois da República Velha, os coronéis começam a ganhar muito poder graças à política de governadores. Por quê? A legislação eleitoral é mudada e passa-se cada vez mais a buscar os votos das comunidades locais, e esses votos das comunidades locais eram dominados pelos coronéis. Vamos lembrar que, e isso é um fator importante, na primeira legislação eleitoral, o voto ele passa a ser universal masculino, exigindo apenas que se fizesse uma petição de próprio punho, porque o cidadão tinha que ser alfabetizado e maior de 21 anos. Mas o voto não era secreto. E imagine você indo votar, e estava um jagunço do lado, olhando para a urna, para saber onde você votava, e depois havia a possibilidade de fraude, porque essa urna ela era contabilizada depois na residência, ou no Conselho Municipal, mas muito provavelmente na residência do próprio coronel, onde os votos eram trocados, as fraudes aconteciam com muita frequência. Mas isso ainda aumenta o poder do coronel. Então, para a República, o coronelismo se torna sistêmico. E ele vira, então, um intermediário entre um cidadão, um indivíduo comum, e o Estado, com as suas lideranças. Não raramente, o coronel ou seus comandados também faziam parte da estrutura política do Estado, se elegendo ou elegendo os seus parentes mais próximos ou os seus afilhados. Claro, isso ampliava a margem de poder. Com a política dos governadores, então, e como o governador não podia ir pessoalmente, a gente não tinha nem televisão nem redes sociais, na época o governador tinha que, como aliado, o coronel local, que garantia todos os votos necessários para a eleição tanto do governador quanto dos deputados estaduais. Naquela época existia ainda o Senado estadual, e esse governador negociava com os candidatos a presidentes, a deputados federais e aos senadores também o seu voto. Então a estrutura funcionava com o coronel intermediando todos esses votos. Hoje seria como se chamássemos de lideranças regionais, chefe de partido ou mandatário de um reduto eleitoral. Um fato importante é que se o coronel garantisse uma quantidade de votos para o governador, ele teria, por bem ou por mal, e muitas vezes isso acontecia. Dois fatores são importantes nesse momento, graças a essa prática eleitoral do momento, que era o voto de cabresto, quando o indivíduo já ia votar acompanhado, já de vez em quando com a cédula eleitoral já preenchida para colocar na urna, o voto de porteira fechada, que era quando o coronel garantia uma quantidade de votos para o chefe imediatamente superior, para o candidato que vinha, o candidato a deputado ou o candidato ao governo do Estado, e o governador poderia garantir os candidatos à presidência, e o voto de cabresto e o voto de porteira fechada eram as principais características que tinha formando o curral eleitoral. Então entende-se que o eleitor era visto quase que como gado mesmo, que era conduzido para votar. Por outro lado, o coronel também ganhava o poder de
negociação de cargos dentro da estrutura do Estado. Os concursos eram muito poucos e, ainda que existissem, eram marcados pelas indicações políticas. Cabia ao coronel indicar quem eram os funcionários do Estado e tirar também, quando lhe era conveniente, designados para uma determinada localidade. Assim, o poder de barganha do coronel era determinado pela quantidade de votos que ele poderia entregar aos candidatos, ou aos governadores, ou aos presidentes. Isso dava margem para que o coronel pudesse construir também a sua imagem pública. As obras do Estado, as escolas, as creches não existiam, os hospitais, tudo que era construído pelo Estado era como se somente fosse vindo graças à intervenção do coronel, e o prestígio do coronel ou o governador traduzia isso em votos. Normalmente esses coronéis eles tinham atrás de si um grande staff que garantia que as necessidades das comunidades também fossem atendidas. Normalmente se entende o coronel como uma estrutura de mandonismo, de voto, domínio pela força e o domínio econômico da sociedade. E aí a gente pode destrinchar cada um desses elementos, vendo que não era bem assim, porque o poder de voto do indivíduo é o que garantia. Então, o mandonismo, o coronel tinha um determinado tipo de mando, mas ele estava sujeito às vontades do que a população queria para ele. Então, era o coronel que garantia a paz, a ordem e os empregos na sociedade e também as benesses. Ficava-se refém do político, e o coronel é um político dentro daquela estrutura. Essa estrutura parece que vai ter o seu fim, somente parece, quando Vargas destitui a Guarda Nacional e começa a instituir o voto secreto. Mas, posteriormente, essa mesma manifestação desse poder privado vai se dar de outra forma. O coronel ele deixa de ter a patente, mas ele ainda passa a ser conhecido como coronel. Até a década de 50, 60, lembrando que a Guarda Nacional é instituída em 30, e esse poder ele vai se extinguir, vai se prolongar até determinados dias, quando o chefe local, a liderança local, o candidato a vereador ou vereador, negocia os votos com prefeitos, os prefeitos negociam votos com deputados, os deputados com governadores, mostrando assim que a estrutura do coronelismo ela continua presente até muito próximo dos dias atuais. Esse foi, então, o coronelismo, que podemos resumir como uma forma sistemática de manifestação do poder privado do Brasil, que se organizava em torno dos votos e dava ao coronel o poder de ser um intermediário entre o Estado e o cidadão comum, dominando a política local e regional.